baseado em fatos reais. Primeiro relato. Eu trabalhei como enfermeira em vários hospitais e instalações antes do atual hospital em que trabalho. Um desses era um hospital geriátrico a 30 minutos da minha casa. Eu tinha experiência em trabalhar com pacientes idosos antes, então isso não era nada novo para mim. Eu tinha acabado de começar a trabalhar neste hospital há algumas semanas. Era meu penúltimo turno neste hospital sem que eu soubesse no início daquela noite. Eu estava trabalhando no turno da madrugada e estava com horas negativas de sono. Fui designada para a ala de Alzheimer e os pacientes nesta ala me adoravam. Minha presença como uma jovem na casa dos 20 anos entre os residentes desta ala, que de outra forma ficavam entregues a si mesmos para flutuar em suas mentes, com certeza me viam como um sopro de ar fresco. Eu era alguém que poderia prendê-los ao presente ou ao cotidiano. Se você está apenas sozinho, pode mentalmente ir para outros lugares, mas com outra pessoa em seu espaço, você está preso naquele momento no tempo. Eu estava lidando com vários pacientes naquela noite, mas um deles estava um pouco mais inquieto do que os outros. Seu nome era Lena. Esta foi minha primeira noite lidando com ela e ela continuava me dizendo toda vez que eu entrava em seu quarto sobre as vozes que ela ouvia. E também um homem vestido de preto que ela continuava vendo no canto do quarto. A outra senhora em seu quarto pediu para que a cortina fosse fechada antes do início do meu turno para que Lena a deixasse em paz. Ela era uma senhora doce que sorria sempre que eu estava por perto, mas não falava muito e era muito esquecida. Como comecei meu turno por volta das 21 horas. A maioria dos pacientes já estava dormindo às 23 horas, mas não Lena. Sempre que ela me chamava para o quarto. Eu estava com medo dessas alegadas vozes que ela estava ouvindo e o homem de preto que ela dizia ver no canto do quarto. Não vou mentir, isso estava me assustando um pouco. Acredito que em sua mente, ela estava vendo e ouvindo essas coisas, e eu simpatizei com ela porque imagino que fosse muito assustador, mas ainda assim, tentei ao máximo acalmá-la e fazê-la dormir. Não queria ligar a TV porque queria ser cortês com a outra paciente do quarto. Segurei as mãos de Lena e disse a ela que estava tudo bem. A lembrei de que ela não estava sozinha e que eu estava sempre a apenas uma chamada de distância. Isso pareceu funcionar e Lena relaxou por um tempo. Da próxima vez que entrei no quarto ela estava dormindo. Quando a maioria, se não todos os pacientes estão dormindo à noite, o tempo quase parece se mover ao contrário. Eu estava na lavanderia na sala de estoque abastecendo meu carrinho quando ouvi algo na sala. Era um quarto relativamente pequeno e completamente silencioso. Eu havia fechado a porta, então ouvir outro ruído foi estranho. Virei-me, não vi nada e continuei abastecendo meu carrinho. Então senti algo que só posso descrever como uma mão no meu ombro. Olhei para o meu ombro, dei um pulo e gritei. Mas não havia nada lá. Não havia ninguém na sala. Mas eu sabia que senti uma mão agarrar no meu ombro. Saí no corredor por um segundo para dar uma olhada. Não havia outras enfermeiras à vista. Tudo estava completamente silencioso. Não tinha nada mais a fazer a não ser continuar o que estava fazendo. Continuei enchendo o carrinho até que ele estivesse cheio. Então, virei para encarar a porta e caí no chão, começando a gritar, pois meu coração estava em choque. Havia um homem vestido de preto parado do lado de fora. Ele estava olhando através do vidro, sorrindo. Meus gritos foram altos o suficiente para acordar todo o setor. O homem desapareceu de vista pela janela de vidro da porta. Segundos depois, a porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras entrou para me ajudar a levantar do chão, pois eu estava histérica.
Perguntei se ela viu o homem vestido de preto e a resposta dela foi: que homem? Não há mais ninguém aqui. Verificamos todos os quartos do setor e não havia ninguém. Mas alguém vestido de preto estava lá. Meus gritos acordaram Lena de seu sono leve, e quando entrei em seu quarto, ela começou a falar sobre vozes, desta vez os gritos, que ela não sabia que eram meus. Eu perguntei como era o homem de preto, se ele estava sorrindo, e ela me olhou. Eu notei suas sobrancelhas franzidas enquanto sua expressão mudava para parecer a mais concentrada que eu tinha visto nela durante todo o dia. Ela perguntou: como você sabia? Meu coração quase falha quando ela disse isso. Ela começou a gritar: tirem-me daqui, ele está vindo. As outras enfermeiras entraram e tentaram acalmá-la. Naquela noite, fui transferida para uma ala diferente com outra pessoa, e eventualmente acabei saindo mais cedo porque estava muito assustada. Enviei uma mensagem para a enfermeira-chefe no dia seguinte, informando que meu próximo turno seria o último e que a experiência me traumatizou e eu realmente não queria mais estar naquele prédio. Nunca fui diagnosticada com nada, nem nunca lidei com alucinações de qualquer tipo. Estou ciente dos efeitos da falta de sono, mas isso foi outro nível. Não sei se minha mente começou a pregar peças em mim por causa do que Lena estava me contando a noite toda, mas a sensação da mão no meu ombro, a imagem do homem sorridente atrás da porta de vidro, correspondendo à descrição que um paciente deu várias vezes. Isso foi uma dessas ocorrências sobrenaturais inexplicáveis únicas na vida, pelo menos eu espero que tenha sido a última. Segundo relato. Há 3 anos, contraí meningite bacteriana. Eu moro no sul da Flórida e não acredito que tenha havido um surto acontecendo ou algo assim, então não tenho certeza de quem eu peguei ou de quem eu poderia ter pego. Comecei a desenvolver sintomas muito ruins, dores de cabeça intensas, confusão, sonolência, náusea e falta de apetite. Mas quando as alucinações começaram, foi aí que eu soube que tinha algo realmente sério. Deitada na cama enquanto meu marido estava no trabalho, ouvi uma voz de criança chamando mamãe lá embaixo. Nós não temos filhos. Eu me arrastei para fora da cama para olhar para baixo. Subi as escadas para chamar o nome do meu marido. É claro que ele não respondeu porque estava no trabalho. A dor de cabeça que eu tive ao ficar em pé era demais, então voltei para a cama pela segunda vez. Ouvi uma voz chamar lá embaixo, dizendo olá. Peguei o telefone e liguei para o meu marido, falando freneticamente no telefone que estava ouvindo uma voz assustadora de criança dentro da casa, e que eu achava que estava alucinando. Ele ouviu o quanto eu estava angustiada ao telefone e saiu cedo do trabalho para me levar ao hospital. Enquanto esperava por ele chegar em casa, troquei minhas roupas de dormir e ao fazer isso, tive que correr para o banheiro para vomitar. Enquanto estava vomitando, ouvi outra voz vindo de fora do banheiro. Não pude ouvir o que poderia ter dito nem pude dizer se parecia a mesma voz. Enquanto ouvia a outra voz, eu estava perdendo a cabeça. Só fui diagnosticada quando cheguei ao hospital e aparentemente, se não tratada, a minha condição poderia ser muito séria, até fatal. O médico me disse que a parte das alucinações era bastante incomum, mas não desconhecida. Recebi antibióticos por meio de uma agulha pouco depois de chegar ao hospital com meu marido. O médico me disse que eu tive sorte de ter chegado ao hospital tão rapidamente. Se eu tivesse esperado por mais tempo, poderia ter efeitos duradouros ou possivelmente ter sido fatal. Meu marido ficou comigo por algumas horas no quarto. Me disseram que eu teria que ficar lá por alguns dias a uma semana, dada a gravidade dos meus sintomas.
Por volta das 10 horas, meu marido foi para casa, pois ele tinha trabalho no dia seguinte. A enfermeira me disse para ligar para ela se eu tivesse algum problema. Apesar de me sentir como a morte em pessoa, acabei adormecendo rapidamente. Comecei a ter um sonho em que meu ex-marido estava no quarto, olhando para mim de cima da minha cama e falando. Ele dizia coisas horríveis sobre meu marido atual, acariciava minha cabeça e dizia que estava feliz que eu estava bem, e que tinha vindo assim que viu que meu marido havia saído. Então ele começou a desabafar sobre como despreza meu marido atual e quer matá-lo. Ele continuou a esfregar minha testa e em seguida, saiu do quarto. Eu costumo ter pesadelos sobre o meu ex-marido por causa de como nosso casamento era tóxico e abusivo, o que eu preferia não lembrar. Acordei em um estado sonolento e tonto e olhei ao redor do quarto. Havia uma cadeira puxada para perto da minha cama de hospital, mas ninguém estava sentado nela. Não estava assim quando meu marido saiu. Ainda era o meio da noite, então voltei a dormir. Acordei na manhã seguinte com a enfermeira no quarto. Eu contei a ela sobre o sonho vívido e estranho que tive, e ela saiu, mas voltou e me disse que não era um sonho, que meu primo veio me visitar na noite passada. Eu disse a ela que não tenho primos que moram no estado. Ela parecia mais séria e disse: bem, alguém que disse ser seu primo David veio aqui te visitar tarde da noite. David era o nome do meu ex-marido. Após explicar melhor, a enfermeira chamou um médico e ele me disse que os antibióticos podem ter causado delírio, o que dificultou minha capacidade de reconhecer o sonho da realidade. E é por isso que eu ouvi vividamente o que David estava dizendo. Eu liguei para meu marido para contar o que aconteceu e, é claro, ele ficou furioso e preocupado. Ele voltou naquela noite depois do trabalho, mas naquele dia eu enviei uma mensagem para David perguntando o que ele estava pensando ao me visitar e como ele soube que eu estava no hospital. Minha mensagem foi entregue, mas ele a ignorou. Eu enviei outra mensagem dizendo que ouvi todas as ameaças que ele fez contra meu marido e que eu ia chamar a polícia. Minutos depois, ele respondeu, dizendo que nunca fez qualquer ameaça contra meu marido, que estava lá apenas para saber se eu estava bem quando ouviu o que aconteceu, e que eu deveria ter ouvido coisas enquanto dormia. Respondi que ele deveria ficar fora da minha vida, senão eu iria denunciá-lo à polícia. Ele não respondeu depois disso. Eu nunca contei para o meu marido sobre as ameaças que ouvi no meu estado sonolento e meio acordada, porque eu não sabia se eram reais ou não. Com a mistura dos antibióticos e o fato de eu já ter tido alucinações auditivas estranhas no dia anterior, eu não acho impossível que o que eu ouvi não tenha sido realmente o que foi dito, mas posso estar errada. Eu saí do hospital na semana seguinte. Terceiro relato. Uma vez eu combinei com uma garota no Tinder chamada Francisca, e ainda hoje somos amigos. Ela parecia legal logo de cara, tinha uma manga de tatuagens no braço esquerdo, mechas vermelhas no cabelo e em seu perfil dizia que adorava malhar. Uma de suas fotos foi tirada no terraço de um prédio com uma vista incrível. Eu perguntei onde era, e ela me disse que era em um hospital abandonado. Esse hospital era localizado na periferia da cidade, que é super legal para explorar à noite e muito fácil de entrar. Geralmente há um policial fazendo a ronda no enorme estacionamento à noite para impedir intrusos, mas ela disse que era super fácil de contornar. Ela sugeriu que a gente fôssemos juntos lá como nosso primeiro encontro de alguma forma. Eu topei na hora, ela parecia legal, e parecia uma maneira diferente e divertida de conhecer alguém. Em vez do usual vamos tomar um drink. Busquei ela na casa dela, que ficava a 10 minutos de distância,
e dirigimos por 20 minutos até chegar ao hospital. Esses 20 minutos nos deram uma boa chance de nos conhecermos um pouco e nos familiarizarmos com as personalidades um do outro. Quando chegamos ao hospital, ela me disse para estacionar em uma rua sem saída, escondida, ao lado de um monte de arbustos altos, que ficava a 3 minutos a pé do hospital. Pulamos essa pequena barreira que separava a estrada do estacionamento do hospital e depois corremos pelo amplo terreno em direção à grama ao lado da entrada que ela disse que sempre usava. Ela nos levou a essa janela quebrada para o porão do hospital. Parecia meio assustador, mas eu já tinha aceitado o desafio. Usamos as lanternas dos nossos telefones. Não trouxemos nenhuma luz especial resistente ou algo assim. Ela parecia conhecer todo o hospital como a palma da mão. Ela nos levou até a escada que leva ao andar de cima. Tenho que dizer que estar sozinho com outra pessoa em um lugar assim à noite era muito assustador, mas eu não fazia ideia de quão assustador ia ficar no primeiro andar. Francesca continuou falando tão alto que eu tive que pedir para ela falar baixo. Porque eu estava paranoico de que seríamos descobertos por causa da voz dela pelo corredor em que estávamos. Parecia que uma porta estava sendo aberta ou fechada, algo ecoou em nossa direção. Ela também ouviu e ficou em silêncio. Perguntei a ela em um sussurro se era normal haver outras pessoas ali. E ela disse que às vezes sim, mas raramente. Desligamos as lanternas dos nossos telefones e esperamos. De repente, houve um barulho muito mais perto de nós. Nós agora estávamos os dois tentando se mexer no escuro. Mas conseguimos voltar para a escada e corremos escada acima com nossas lanternas acesas. Quando chegamos a alguns andares mais altos, sentimos que estava tudo bem falar em volume normal novamente. Francesca me disse que a polícia nunca entra aqui, então poderiam ter sido outros exploradores, mas a coisa estranha foi que não havia sinal de outra luz naquele corredor. Então, ouvimos sons ecoando pelo poço da escada de saída, onde acabamos de estar. Alguém estava subindo as escadas. Mais uma vez, nos mexemos às pressas. Ela liderou o caminho, dizendo que sabia para onde ir. Corremos por alguns minutos através deste labirinto de um prédio. Eu estava realmente surtando. Parecia que estávamos sendo seguidos, e eu não tinha certeza se preferia que fosse a polícia ou outra pessoa. Ela nos levou a um pequeno local externo. Acho que estávamos no que se poderia chamar de terraço. Deste nível paramos para recuperar o fôlego. O fato de estarmos sendo seguidos estava matando completamente a nossa animação. Até mesmo ela parecia preocupada. Eu olhei para ela como especialista neste lugar e, depois de alguns minutos, relaxamos um pouco e passamos por essa janela quebrada para o teto desta grande sala. Essa parte foi assustadora, porque ela queria andar ao longo dessas longas e estreitas tábuas de madeira. Até que houve um som vindo debaixo de nós. Parecia que alguém estava caminhando. Nossa presença já havia sido notada por quem estava lá dentro. Então ligamos nossas lanternas e as apontamos para baixo. Logo abaixo de nós, em pé no pilar e olhando para cima, estava um homem de cerca de 40 anos, usando um gorro preto da marca Calharte, uma jaqueta preta e calças de moletom pretas. Ele sorriu para nós e disse com uma voz profunda e assustadora: "Venham cá", enquanto acenava para nós. Eu perguntei: "Você é policial?" Quando ele disse "venham cá embaixo" com um sorriso estranho, ele ignorou minha pergunta como se não tivesse me ouvido. Francesca e eu nos levantamos assustados e começamos a caminhar de volta pela estreita passagem de madeira. Agora, eu estava ainda mais com medo de cair do que antes.
Eu não tinha ideia do que aquele homem poderia fazer com a gente. Quando estávamos mais ou menos na metade do caminho, o homem saiu apressado da sala abaixo de nós. Ele definitivamente iria tentar nos pegar. Tínhamos que nos apressar. Nós conseguimos atravessar e tentamos sair de lá, sabendo que aquele homem era perigoso. Enquanto descíamos correndo as escadas do lado oposto do hospital, na galeria, ouvimos a porta alguns andares acima de nós abrir e bater, e depois passos pesados descendo as escadas. De alguma forma, ele nos seguiu. Corremos o mais rápido que pudemos, como se estivéssemos correndo por nossas vidas. Conseguimos chegar de volta ao primeiro andar e corremos de volta para o lado oposto do hospital de onde entramos. Voltamos para o porão e subimos pela janela quebrada. Todo o processo de subir pela janela foi assustador, porque eu saí por último e estava com medo de que minhas pernas fossem agarradas a qualquer momento. Mas acho que nesse ponto despistamos o homem. Corremos de volta pelo estacionamento até o meu carro. E quando chegamos, a primeira coisa que fizemos foi trancar as portas e recuperar o fôlego. Aquilo foi um completo pesadelo e de alguma forma passar por aquilo juntos criou um tipo de conexão instantânea entre nós. Dirigimos para longe de lá e paramos em um Wendy's para comer e juntar nossos pensamentos dentro do carro. Ficamos relaxando por 1 hora, conversando, e depois eu a deixei em casa. Francesca e eu mantivemos contato ao longo dos anos enquanto estávamos envolvidos romanticamente por alguns meses. Acabamos ficando apenas como bons amigos. Nenhum de nós nunca mais voltou a esse hospital novamente. Para acompanhar mais relatos baseados em fatos reais, deixe seu like e se inscreva no canal.